Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, conforme a situação em que você está assistindo o vídeo. Aqui é o professor Lucas do IFC Campus Avançado Sombrio. Estamos de volta aqui com os nossos exercícios resolvidos via YouTube. De novo, dá um joinha se gostou, deixa um comentário, rede social, vai lá dar uma força pro projeto aí, para que a gente possa se fortalecer cada vez mais. Se achar legal, beleza, se não, tudo bem, faz parte, a gente aceita também críticas, pode colocar lá embaixo. Tem alguma ideia de alguma coisa que você queira, tenha dúvida, tal, que precisaria de alguma explicação, talvez a gente pode tentar auxiliar vocês nessa parte aí também. Em outra sessão, nessa aqui eu exercitando, só para exercícios mesmo, mas a gente tem outras situações aí, outros canais que vocês podem acessar aí, que é mais porque professor, algumas curiosidades matemáticas mesmo, ok? Então, isso aqui é bem completo, tá? Qualquer coisa que envolva matemática, você pode deixar aí um comentário, alguma coisa que eu e o Ulisses aí vamos dar um jeito aí de abordar o assunto que vocês tiverem dificuldade, ok? Vamos lá então, pessoal. Primeiro exercício é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que diz o seguinte, ó: os valores que M pode assumir para que para que exista arco X satisfazendo a igualdade seno de x igual a M menos 4 ou são, né, dependendo dos valores que a gente pode ter. Então, vamos ver. Primeiro, a gente tem que ter seno de x igual a M menos 4. Aí não, você pode, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? O que é importante perceber é que o seno não é um cara livre para poder voar, não tem essa liberdade toda. Ele pode ter um valor máximo e um valor mínimo. O valor mínimo a gente sabe que é menos 1, o máximo é 1. Ou seja, em matematiquês, isso aqui. O seno está ensanduichado pelos valores de menos 1 e 1. Bom, o que você faz agora? Agora, você troca o seno de x pelo correspondente dele, ou seja, algo equivalente a ele. No nosso caso, que é equivalente a seno de x, é m menos 4. Então, olha como é que vai ficar. M menos 1 aqui, seno de x é substituído pelo valor correspondente aqui, m menos 4, isso aqui tudo vira isso, ok? Bom, agora como é que a gente faz para resolver isso aqui? Como a gente está atrás do m, a gente tem que isolar ele. Como que a gente anula menos 4? Somando 4. Bom, como a gente sabe lá nos vídeos de equações, que a gente tem aqui no link na parte 1, também vale para desigualdades. Ou seja, se você quiser fazer algo em alguma dessas três partes, você pode fazer desde que você faça a mesma coisa nas outras partes envolvidas. Por exemplo, aqui eu vou somar 4 no meio. Portanto, eu pago o preço de ter que somar 4 aqui na esquerda. Aqui era a ideia inicial, né? Somar 4 no meio. Também tem que pagar o preço de somar 4 na direita. Então, nota, somei 4 no meio, paguei o preço de somar na esquerda e na direita. Agora vamos resolver, ó. Menos 1 mais 4 dá 3. Aqui, menos 4 mais 4 dá 0, o m fica isolado. E 1 mais 4, 5. Portanto, chegamos na resposta final, ou seja, o m pode ser qualquer valor entre 3 e 5, ou seja, a alternativa B, e isso finaliza o exercício. Vamos lá, pessoal, então, força na peruca. O próximo exercício diz o seguinte, ó: determine m de modo que se verifique seno de x igual a 5m mais 1 sobre 3. Muito similar ao exercício que a gente fez anteriormente, né? Então, aqui a única mudança é que o seno de x é dado por outra expressão, né? Aqui ele é dado por 5m mais 1 sobre 3. Perfeito? De novo, esse valor aqui que representa, né, o seno de x tem que estar entre menos 1 e 1. Vamos trocar o seno de x pelo valor correspondente a ele aqui. Então, menos 1 menor ou igual que 5m mais 1 sobre 3. Agora, muito cuidado. O que a gente vai fazer aqui? Precisamos isolar o m. Então, primeiro passo é multiplicar essa parte central por 3. Para quê? Para assumir que esse denominador. Então, menos 1 vezes 3
5m mais 1 sobre 3 vezes 3. Vamos colocar um parênteses aqui, porque a parte de cima multiplica todo 3 aqui. E 1 vezes 3. Então, nota que a gente multiplicou por 3 nas 3 partes aqui dessa desigualdade. Ok? Então, como não é um número negativo, a gente pode manter a desigualdade, tomando o cuidado, né? Se tiver uma multiplicação por número negativo aqui, essa desigualdade tem que ser trocada, né? Tem que ser invertida. Beleza? Então, vamos lá, menos 1 vezes 3, menos 3. Aqui, estou multiplicando algo por 3 e depois dividindo por 3. Portanto, essa coisa aqui vai embora com isso. Isso fica 5m mais 1. E aqui 1 vezes 3, 3. Agora ficou algo bem similar ao exercício anterior, né? Ou seja, como que eu anulo mais 1? Com menos 1. Então vai ficar menos 3 menos 1. 5m mais 1 menos 1. 3 menos 1. Vamos lá. Vamos resolver agora. Menos 3 menos 1, menos 4. Parte central, né? Mais 1 menos 1 dá 0. Então a gente fica com o 5m. E aqui 3 menos 1, 2. Finalmente, para isolar o m, a gente precisa, nota que isso aqui é uma multiplicação, então a gente precisa dividir a parte central por 5. Então, vamos dividir todo mundo por 5. Opa, 5m por 5. E 2 quintos. Bom, menos 4 quintos vamos deixar na forma de fração, né? Aqui fica m e aqui fica 2 quintos. Então, quais são os valores que m pode assumir? Qualquer valor real entre menos 4 quintos e 2 quintos. Isso, então, finaliza o exercício. Vamos lá para o próximo exercício agora, gente, que diz o seguinte, ó, esboce o gráfico e dê o conjunto imagem D, tá? Então, aqui a gente tem umas questões de gráfico, ok? Então, vou fazer com bastante calma, lembrando do que a gente fez na sala, tá? Basicamente, a gente precisa do gráfico base, né? E depois fazer as variações que a gente já conhece. Então, por exemplo, o item A aqui, ó, dá uma olhadinha ali. Ele diz o seguinte, ó, y igual a menos 3 mais x. Perfeito? O que acontece aí? Nota que você tem o gráfico base aqui. Dê uma olhada aí na tela de vocês. Esse aí é o gráfico base de seno de x. Perfeito? E o que acontece nessa função? Ela tem que ser deslocada 3 unidades para baixo. Né? Nota que é menos 3 mais seno de x. Portanto, a gente vai pegar o gráfico base seno de x e vai deslocar 3 unidades para baixo e pronto, acabou. A gente tem o gráfico de menos 3 mais seno de x. Isso finaliza o item A. Vamos lá, galera, item B agora, dê uma olhadinha aí, y é igual a 2 seno de x, beleza? Então, primeiro de tudo, gráfico base seno de x, tá aí na tela para vocês, seno de x, bonitinho e tal. Agora, o que ele deu ali na função é 2 seno de x, então vamos lembrar na sala, o que o 2 multiplicando na frente da função faz? Ele muda a amplitude desse gráfico, né? Ou seja, a altura, ao invés de ir até o 1, vai ir até o 2, e ao invés de ir até o menos 1, vai até o menos 2. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer uma mudança na amplitude dessa onda aí. Portanto, a gente vai ter esse gráfico que vocês estão vendo aí na tela, né? 2 seno de x, ou seja, a função ela fica, né, com uma amplitude maior, indo até o 2 e indo também até o menos 2. Ok? Então, como é que fica a imagem disso aí? A imagem fica do menos 2 até o 2. Ok? Isso finaliza o item B. Vamos lá, gente, item C, que diz o seguinte, ó, y é igual a menos 2 seno de x. Aí você pode dizer, professor, mas é igual de cima. Não, não é igual, é parecido, tá? Aqui tem um detalhe que a gente viu em sala que é muito importante, é um número negativo. Tá? Então, o que acontece com o número negativo? Primeiro, vamos jogar na tela ali o gráfico base de seno de x, beleza? Tá aí como vocês estão vendo. Agora, vamos lembrar aqui o que acontece com o número negativo. O gráfico é rebatido, ele é espelhado. Ao invés de começar indo para cima, ele começa vindo para baixo, né?
Notem também que está sendo multiplicado por 2, portanto a amplitude também vai sofrer alteração, ou seja, ao invés de menos 1 até 1, ela vai de menos 2 até 2. Então o que a gente tem que fazer? Primeiro, inverter, né, ou espelhar esse gráfico base e ampliar, né, essa altura da onda, ou seja, a amplitude dessa onda aí, tem que ficar indo do menos 2 até o 2 também, como vocês estão vendo no gráfico aí. Ok? Isso finaliza então o item C. Vamos lá então, continuando aí, rapaziada. Agora y é igual a 1 menos seno de x. Beleza? Bom, então, tendo aquele cuidado sempre, muita calma, faz o gráfico base, seno de x. Nota que a gente tem ali menos seno de x. Então, primeiro passo, o que a gente vai fazer? Rebate o gráfico base para obter o gráfico de menos seno x. Ah, pessoal, mas não é menos seno x. Perfeito, é 1 menos seno x. Então, o que acontece com esse gráfico de menos x? Ele é jogado uma unidade para cima. Então, vamos ver como é que fica aí na tela para vocês. Olha, pega o gráfico menos seno de x, joga uma unidade para cima e você fica com esse gráfico aí. Da onde que vai a imagem? Agora, mesma coisa, você teria a imagem do menos 1 até 1. Como você está subindo uma unidade, você vai da onde? Do 0 até o 2, e esse é o conjunto imagem. Ok? Isso finaliza o item D e também o exercício. Vamos lá, pessoal, próximo exercício. Determine m de modo que se verifique cosseno de x igual a 1 menos 3m. Ok? Bom, é bem similar ao que a gente fez com os exercícios, os primeiros exercícios do seno, né? Ou seja, cosseno de x tem que ser 1 menos 3m. Então nota que não é qualquer m que pode vir na jogada aqui, o m também fica preso. Como o cosseno de x fica preso entre menos 1 e 1, o m também vai ficar preso entre alguns valores aí. Vamos ver quais são. Da mesma forma como o seno, o cosseno ele fica ensanduichado pelo menos 1 e 1, ok? Então, vamos trocar o cosseno pelo valor correspondente a ele, que é 1 menos 3m. E agora, vamos tomar o cuidado aqui, deixa eu arrumar só aqui. Primeira parte, a gente tem que anular o 1. Então, o que a gente vai fazer? Colocar menos 1 aqui no centro, pagando o preço de colocar menos 1 nas três partes aqui da desigualdade. Então vai ficar menos 1 mais 1 menos 3m, menos 1 mais 1. Ok? Aqui a gente vai ficar com menos 2, aqui menos 3m, e aqui menos 1 mais 1, 0. Vamos lá. Agora eu quero isolar o m. Então eu tenho que dividir pelo número que está multiplicando ele. Quem é o número que está multiplicando ele? Ah, o 3. Não é o 3. É o menos 3. Aí que vem o cuidado. Então a gente vai dividir a parte central por menos 3. Bom, aí você pensa, mas o que muda aqui? Muda a desigualdade. Nota que você está dividindo por um número negativo. Quando você divide por um número negativo, esse sinalzinho aqui tem que ser invertido. Muito cuidado nessa hora. Portanto, a gente fica com menos 2 dividido por menos 3, maior ou igual, percebam o que ocorre aqui nesse sinal, tá? Menos 3m sobre menos 3. Também esse sinal aqui tem que ser invertido, percebam bem, ok? E 0 dividido por menos 3. Bom, agora muito cuidado, olha só, menos 2 dividido por menos 3, isso aqui dá positivo 2/3, porque menos com menos na divisão resulta em mais. Isso aqui é maior ou igual a m, que é maior ou igual a 0. Bom, você não gosta muito desse formato, você pode colocar esse outro formato aqui, ó, 0 menor ou igual a m, menor ou igual a 2/3, tá? Que é a solução do problema, e isso finaliza o nosso exercício. Próximo exercício aí, a caminho do 10, vamos lá. Determine m de modo que se verifique cosseno de x 1 mais 2m sobre 2. Então vamos lá. Cosseno de x tem que ser 1 mais 2m sobre 2. Então aqui a gente está repetindo bastante para forçar bastante. Isso aqui é clássico em
concursos e vestibulares. Então vamos lá. Mesmo procedimento, o cosseno de x está entre menos 1 e 1, portanto ele também vai pagar o pato aqui. Ok? Ele está prensado aqui entre menos 1 e 1. Vamos trocar cosseno de x pelo que corresponde a ele, ou seja, 1 mais 2m sobre 2. E aí, de novo, com o nosso processo de eliminação desses caras aqui até isolar o m. Primeiro cara a ser eliminado, o 2. Está sendo dividido, então eu vou multiplicar as três partes por 2. Então eu vou ficar com menos 1 vezes 2. 1 mais 2m sobre 2 vezes 2. E 1 vezes 2. Nota que eu coloco um parênteses aqui, por quê? Porque essa parte de cima toda multiplica o 2. Não é só o 2m. Ok? Então é bom colocar um parênteses aqui para deixar bem claro o que a gente está fazendo. Menos 1 vezes 2 dá menos 2. A gente sabe que multiplicar e dividir por 2 não vai a lugar nenhum. O número sai, é duplicado, depois é reduzido à metade, então ele volta para onde ele saiu. Portanto, isso aqui fica 1 mais 2m. E aqui 1 vezes 2, 2. Perfeito? Bom, vamos lá agora. Agora tem que isolar o m. Esse 1 aqui vou começar isolando, fazendo o quê? Colocando menos 1 aqui. Então vai ficar menos 2 menos 1, menos 1 mais 1 mais 2m, 2 menos 1. Coloquei menos 1 aqui, aqui e aqui. Agora é só resolver, ó. Menos 2 menos 1, menos 3. Aqui vai ficar 2m na parte central e 2 menos 1, 1. Para isolar o m agora, tá? Percebam o seguinte, o 2 está multiplicando, então eu vou ter que dividir a parte central por 2. Então a esquerda também vai ter que ser dividida por 2, parte central por 2, parte da direita também por 2. Então aqui vai ficar menos 3 meios, menor ou igual a m, menor ou igual a 1 meio, e isso finaliza o nosso exercício. Vamos lá, gente, próximo exercício, coisa boa esse feito de seno e cosseno, né? A coisa sempre cai, é gostoso de trabalhar e quando você entende a coisa fica melhor ainda, beleza? Então vamos lá. Esboce o gráfico e dê o conjunto imagem dele. Primeiro item A, dá uma olhadinha aqui, y igual menos 1 mais cosseno x. De novo, aquele procedimento de muita calma. Primeiramente, o que a gente faz? Constrói o gráfico base de cosseno de x. Está aí na tela para vocês o gráfico de cosseno de x, ok? O que a gente faz agora? Nota que tem o menos 1. Então, o que a gente tem que fazer com esse gráfico cosseno de x? Tem que descer uma unidade todo o gráfico. Então, quando a gente faz essa descida aí, o gráfico vai ficar dessa forma aqui, como vocês estão vendo, ok? E isso finaliza o item A. Vamos lá agora para o item B. O item B diz o seguinte, olha só. Y igual menos 2 cosseno x. Perfeito? Então, de novo, aqui tem dois cuidados que a gente deve ter. Primeiro, que está sendo multiplicado por 2 e segundo, 2 negativo. Então, são duas coisas diferentes. Então, primeiro, vamos construir o gráfico base de cosseno de x. Está aí na tela para vocês. Ok? Agora, a gente tem que rebater, porque está sendo por um número negativo. Então, olha como é que fica o rebatimento do cosseno de x. Nota que o cosseno de x, ele começa no 1. Portanto, o rebatimento dele indica que a gente deve começar pelo menos 1, né? E o gráfico menos cosseno de x fica desse formato que vocês estão vendo na tela. Ah, pessoal, mas não é menos cosseno, é menos 2 cosseno. Bom, beleza, gente, então vamos com calma. Agora, como você precisa de menos 2 cosseno de x, você precisa duplicar, né, essa amplitude aí desse cosseno aí. Ou seja, ele vai passar agora, ao invés de ir do menos 1 até o 1, ele vai da onde? Do menos 2 até o 2, ou seja, como vocês estão vendo na tela aí agora, ok? Bom, desculpa, como é que fica o conjunto imagem agora desse cara aí? Fica do menos 2 até o 2, né? No caso do item A, perdão pelo esquecimento, ele vai ficar o que? Do menos 2 até o 0, ok? É isso aí finaliza esse exercício. Vamos lá, segunda parte agora, diz o seguinte, ó, esboce o gráfico e dê o conjunto imagem de y igual a 2 mais 3 seno de x. Perfeito?
Bom, se você já está craque, já tem o gráfico base na cabeça, já sabe o que fazer, vai lá tranquilo, sem estresse nenhum e resolve isso aí, beleza? Bom, vamos construir aqui de novo, para quem tem um pouquinho mais de dificuldade, então constrói o base e vai fazendo as modificações com calma, beleza? Então, primeira parte, vamos lá, desenhar o gráfico de seno de x, está aí na tela para você, seno de x. Segunda parte, seno de x está sendo multiplicado por 3, então a amplitude vai mudar, ou seja, ela não vai mais de menos 1 até 1, ela vai de menos 3 até 3, ou seja, com o gráfico que vocês estão vendo aí agora. Perfeito? Bom, e o que acontece agora com esse gráfico? Ele está sendo transladado 2 unidades para cima, é mais 2. Então o que a gente vai fazer? Agora a gente vai pegar esse gráfico de 3 seno de x e vai deslocar 2 unidades para cima, como vocês estão vendo aí na tela. Ok? Portanto, o gráfico final é esse aí. Bom, e a imagem? A imagem você pode olhar diretamente no gráfico que você fez e para conferir, vocês podem adotar o seguinte raciocínio. Olha só, 2 mais 3 seno de x. De novo, você pode colocar um menos 1 aqui e ver quanto é que vai dar o resultado, lembrando que aqui é uma multiplicação, né? Então a imagem aqui vai ficar como? Olha só. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Ok? Bom, primeira parte está feita. Agora, qual é o outro extremo de seno de x? É o valor 1. Então fica 3 vezes 1, 3. 3 mais 2, 5. Pronto, está aqui o conjunto de imagem. Confere aí com o teu gráfico, vê se fechou certinho. E isso finaliza esse exercício. Próximo exercício então, rapaziada, vamos lá, olha só, da Universidade Federal do Ceará diz assim, o conjunto imagem da função f de x igual a 2 seno de x menos 2 vamos só dar uma conferida, isso aí, 2 seno de x menos 2 Gente, esse tipo de questão é a questão que a gente não pode desperdiçar. Tem muita gente que acha isso aqui complicado e tal, mas não é nada complicado. De novo, como eu coloquei para vocês na sala, a função seno de x ela tem 2 extremos, 1 e menos 1. Basta você substituir os dois valores, por 1 e por menos 1, que você vai obter os dois extremos da imagem. Ok? Tá, tudo bem, tem alguns casos específicos aí que não funcionam, mais complexos, mas para esses que a gente viu em sala, todos eles vão funcionar assim e provavelmente todos os vestibulares e concursos vocês fizeram. Ok? Então vamos lá. Primeiro, vamos substituir por menos 1 para achar o primeiro o primeiro extremo desse intervalo. 2 vezes menos 1 dá menos 2, menos 2 com menos 2, menos 4. Achamos o primeiro? Beleza, vamos substituir seno de x pelo outro extremo. Quem que é o outro extremo de seno de x? 1. Portanto, 2 vezes 1, 2, 2 menos 2, 0. Portanto, a imagem dessa função é de menos 4 até 0 e isso finaliza o exercício. Perceberam como é rápido? Então é isso, galera. A matemática, a galera fica, pô, não, matemática é difícil. Não, fiquem tranquilos, esqueçam esse tipo de coisa. Preocupem-se em entender a matemática. Ela é muito mais simples do que vocês imaginam. Ok? Abração. Vamos lá. Vamos lá. Agora a gente vai para um exercício que, em geral, galera, olha, isso aí, tô ferrado e tal. E não tem nada demais se você sabe um pouquinho de matemática básica, ok? O exercício diz o seguinte, dá uma olhada aí, ó. Dê o domínio da função 3 mais cosseno de x, então vamos colocar aqui, f de x é igual a 3 mais cosseno de x, dividido por 1 menos 2 cosseno de x. 1 menos 2 cosseno de x. Ok? Dê uma olhadinha aqui, copiei aqui de novo. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a pessoa, pô, domínio, o que é domínio? Domínio nada mais é do que os valores que complicam a função, que não deixam ela ser bem definida. Ok? Nesse caso aqui, você pode se assustar com o que está em cima, mas o que está em cima de uma fração não me interessa, a não ser que tenha raiz ou alguma outra função específica. Como nesse caso aqui eu não tenho nenhum problema aqui em cima, a única coisa que eu tenho que me complicar aqui é a parte de baixo, o denominador, né? Mas o que eu sei sobre o denominador de uma fração? Absolutamente ele não pode ser igual a zero. Se der zero, vai dar problema, como a gente já viu diversas vezes na sala de aula. Então, a única, ou melhor, o único cuidado que eu devo ter aqui
é que 1 menos 2 cosseno de x seja diferente de zero. Ok? Esse número só não pode ser zero. Bom, e agora? E agora a gente vai resolver essa equação aqui, da mesma forma como a gente resolve as outras. Então vamos lá. Primeiro, deixa eu somar 2 cosseno de x em ambos os lados. Ou como vocês costumam dizer, vou passar 2 cosseno de x para cá, estava negativo, ficou positivo. Não é bem isso, mas vamos aceitar isso aí, né? O que aconteceu na realidade é que eu somei 2 cosseno de x em ambos os lados. Agora eu vou dividir tudo por 2 para poder isolar cosseno de x. Então fica 1 meio diferente de cosseno de x. Aqui a gente cai numa inequação, né, que está dizendo o seguinte: o cosseno de x tem que ser diferente de 1 meio. E eu quero resolver em x. Bom, aí a gente vai lembrar lá das equações trigonométricas como que a gente pode resolver isso aqui, né? Vamos pensar um pouquinho. O que isso aqui está dizendo? Está dizendo que o cosseno de um ângulo não pode ser 1 meio. Basta eu saber qual o ângulo que tem cosseno meio. Qual é o ângulo cujo cosseno é 1 meio? Dá uma olhadinha lá na tabela. Percebeu? Quem é? Os 60 graus, né? Vamos desenhar aqui. Linha do cosseno está aqui, o zero está aqui do cosseno. 1 meio está aqui, ó. Quem é que tem o cosseno 1 meio? Vamos lá. Os 60 graus e o 300 graus. Tem simetria? Não tem simetria, né? Então a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho. Esse aqui é o π sobre 3, esse aqui o 5π sobre 3. Notem que não é igual, tá, gente? Aqui é diferente. Mas a solução vai ser dada bem parecida com o que a gente dava antes. Ou seja, x pertence aos reais, tal que, agora cuidado, x diferente de π sobre 3 mais 2hπ, ou x diferente de 5π sobre 3 mais 2hπ, com h pertencente aos inteiros, ok? E isso finaliza esse exercício. Vamos lá então, pessoal, o último exercício, né? Graças a Deus aí acabou esse sofrimento. Na verdade não é um sofrimento, essa parte eu acho que é gostosa, pelo menos eu me dava bem e gostava bastante de trabalhar com essa parte de gráficos aí, senos e cossenos. Espero que vocês também estejam gostando. Olha só, agora o último exercício diz o seguinte: determine m de modo que se verifique cosseno ao quadrado de x igual a menos 1 mais 2m. Ok? Bom, aí você pode pensar o seguinte: ah, professor, é igual ao que a gente fez antes. Não, não é igual. Não é igual porque aqui tem uma diferença. Tenta, antes de eu dizer o que mudou aqui, tenta perceber o que mudou. Nota que aqui a gente tem o que? Cosseno ao quadrado de x. Ok? Ah, mas o que muda? Nota, o cosseno de x, a gente sabe que está ensanduichado entre menos 1 e 1. Será que o mesmo vale para o cosseno ao quadrado? Pensa um pouquinho antes de eu escrever aqui no quadro. O que tem a ver esse quadrado aqui? Esse quadrado tem uma propriedade especial. Quando a gente eleva um número negativo ao quadrado, ele fica positivo. O que isso aqui complica na vida da gente? O cosseno de x ele pode ter variações que vão de menos 1 até o zero. Agora, quando esses números são elevados ao quadrado, todos eles ficam positivos. Portanto, o que acontece? O cosseno ao quadrado de x, ele vai variar de 0 até 1. Ele não vai poder assumir valores negativos. Por quê? Porque ele está sendo elevado ao quadrado. Ok? Pensa um pouquinho, dá uma refletida aí, dá uma viajada no assunto, até você compreender bem o que eu coloquei aqui. Ok? Note que números ao quadrado, mesmo sendo negativos, tornam-se positivos. Ok? O que eu vou fazer agora? A mesma coisa que antes. Vou trocar o cosseno ao quadrado de x pela expressão que representa ele. Ou seja, menos 1 mais 2m. Isso tudo aqui menor ou igual a 1. Bom, e agora? Agora eu vou somar 1 na parte central para poder anular esse menos 1. Portanto, eu somo dos dois lados, né? Aliás, nas três partes da desigualdade.
0 mais 1 fica com 1, que dá 0, né? Então sobra só 2m. E aqui 1 mais 1, 2. Perfeito? E agora? Bom, agora como a gente quer isolar o m, a gente precisa dividir a parte central por 2. Vamos dividir então o lado esquerdo e o lado direito também por 2, ficando com a seguinte expressão: 1 dividido por 2, 2m dividido por 2 e 2 dividido por 2. Então, finalmente a gente vai chegar na resposta que indica que 2 dividido por 2 é 1, né? Que o m é um valor entre 1/2 e 1. Isso finaliza o exercício e a nossa lista. Ok, galera? Bons estudos para vocês, tudo de bom aí, até o próximo vídeo. Abração!